6, versículo de número 17, diz assim: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 21: e tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado, miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. Então entraram os mancebos, espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui mais uma vez essa noite para aprender mais a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, enche-nos, ó Pai, de graça, de conhecimento, enche-nos, ó Pai, da Tua palavra e faz com que nós possamos guardar os ensinamentos que aqui serão falados, ó Pai, para a nossa vida, para ser bênção na vida de outras pessoas. É isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus e nós dizemos amém. Assim se glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema da pregação de hoje, repita comigo, é pela fé. Pela fé. Raabe não pereceu. Você vai dizer assim, pela fé. Eu também não vou perecer. Você vai olhar para alguém e vai dizer assim, pela fé, você também não vai perecer. E agora você vai levantar as mãos para o céu e vai dizer, pela fé, a minha família, assim como a família de Raabe, não vai perecer. Você crê? Você ligou isso? Que a sua vida não vai perecer, que a sua família também não vai perecer pela fé. Pela fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Então, Raabe é um exemplo clássico da fé e da graça de Deus. Muita gente vai dizer que no Velho Testamento não tinha graça, alguns vão dizer que era o tempo da lei e o tempo da graça. Mas veja bem, Raabe é uma prostituta. O original, se você for ler, se você for pesquisar, prostituta significa 2 coisas, ou adúltero, ou adúltera, ou propriamente o nome meretriz, que é prostituta. Quando os espias chegam na casa de Raabe, a ordem de Deus para Josué era que no primeiro dia, até o 6º dia, o povo de Israel tinha que dar volta nas muralhas de Jericó. E nesses 6 primeiros dias, é uma vez só. Mas aí Deus dá uma ordem para que no 7º dia, eles circulassem a cidade de Jericó por 7 vezes. E no final todos iriam gritar, fazer barulho, e as muralhas intransponíveis de Jericó iriam ser derribadas. E aí o povo entra em Jericó, mas não entra para passar a mão na cabeça de cananeu nenhum. Ali, o que prevalece ali em Jericó é o povo cananeu. Cananeu é um povo que é inimigo de Deus. Cananeu, para você ter uma ideia, pega uma criança
pequena, de 3, 4 anos, e oferece queimado para o Deus deles. Cananeu era assim. Cananeu tinha os seus cultos, e os cultos que os cananeus faziam eram cultos pagãos. Tinha realmente ali pornografia, tinha todo tipo de sujeira que você imaginar, eram os cultos dos cananeus. Então quer dizer que quando o povo de Israel entra em Jericó, não somente o povo de Israel entrou, mas também aquilo que Deus havia feito lá atrás entrou também. Alguém falou lá em Jericó que o Deus do povo de Israel já tinha passado o mar vermelho a seco. Alguém disse para o povo de Jericó que esse povo de Israel que estava chegando lá, muralha, não derrubava o Deus deles não. Já era para aquele povo ficar esperto, porque o povo que vinha aí, vinha em nome de um Deus que já tinha passado o Jordão. Então quando nós vamos ler a palavra de Deus, vai falar que descaiu o semblante de poderosos que estavam lá em Jericó, ou seja, eles já estavam sendo derrotados antes mesmo de o povo chegar, porque a fama, a palavra de Deus já chegou, já transpôs aqueles muros. Mas só que lá em Jericó haviam pessoas que, mesmo ouvindo a palavra, mesmo sabendo do poder de Deus, eles não acreditaram. É por isso que nós vamos ler que Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. O que é incrédulo? O que é o incrédulo? É quem não tem fé, quem não acredita. Então quer dizer, a palavra, a fama de Deus já havia chegado naquele lugar. O que Deus tinha feito lá atrás, através do seu poder, já havia chegado em Jericó. Mas mesmo assim eles continuaram sendo incrédulos, continuaram adorando o Deus deles, continuaram fazendo sacrifício de crianças vivas. Eles matavam crianças vivas, irmãos, para vocês entenderem. Mas só que em uma casa havia uma mulher prostituta, ou seja, gentílica, uma pessoa que ainda não conhecia Deus, mas que já sabia da fama do Deus de Israel. E quando aqueles 2 espias chegaram na casa dela, ela abrigou aqueles 2 em paz. Então, quando os 2 chegam na casa da meretriz, da prostituta, ela sentiu paz e abrigou eles em paz. E o Deus da paz, Shalom Adonai, entrou dentro daquela casa. E Raabe agora vai acolher aqueles 2. Só que quando a presença de Deus chegou através daqueles 2 espias à casa de Raabe não perdeu tempo. Raabe não ficou olhando para o pecado dela. Alguém está entendendo? Não ficou olhando para a pessoa dela. Raabe só olhou uma coisa. Pergunte o quê? O poder de Deus, que podia salvar ela e a casa dela. Raabe dá show em muito crente de hoje. Ele não ficou olhando para dentro dele, porque se eu e você ficar olhando para dentro de nós, a gente não consegue nem falar com Deus. Mas ela olhou para a grandeza do Deus de Israel e falou assim: olha, eu vou hospedar vocês, contanto que vocês prometam que esse Deus que manda no céu, que esse Deus que manda na terra, que esse Deus que manda debaixo da terra, que esse Deus que já abriu o mar vermelho, que esse Deus que já passou o Jordão, que esse Deus que já derrubou essa muralha, vai salvar a minha casa, a minha vida e os meus familiares. Primeira coisa que ele tem que aprender. E a graça de Deus estava ou não estava no Velho Testamento? Jesus estava lá. Sabe por quê? Porque ele veio para os judeus. Raabe é judia. Raabe é a mulher do círculo de oração. Ela participou de algum culto, mas ela creu em Deus naquele dia, e Deus salvou ela e salvou a família dela. Então quer dizer, Raabe ali já mostra que Deus veio para todos,
que a graça de Deus está para todos, aquele que nasceu no berço, aquele que não nasceu no berço, aquele que nesse momento está num ponto de droga, Deus é para ele também, aquele que no momento está na prostituição, Deus também tem amor pela vida dele, contanto que ele aceite Jesus, Jesus sempre estará de braços abertos para ele. Então o que é Raabe vem mostrar? Diga assim, Raabe vem mostrar que a graça do Senhor é suficiente para redimir o pecador e honrá-lo. A graça do Senhor. Olhe para alguém e fala assim: a graça do Senhor perdoou o meu pecado e me exaltou de tal maneira que eu estou hoje sentado com os príncipes da igreja. Talvez você não nasceu no berço, mas você aceitou Jesus, você está sentado aí. Talvez você já era de berço, mas você teve uma experiência individual com Deus, por isso você está sentado aí. Então a graça do Senhor é suficiente para tirar um pecador do lamaçal do pecado e honrá-lo dentro da casa de Deus. Ou seja, a sua vida que era vergonha já não é mais. A vida de Raabe era vergonha, não se tornou mais vergonha. E a família dela, que era motivo de vergonha, também não se tornou mais vergonha, mas se tornou uma família que está escrita nos heróis da fé, porque tiveram fé através de uma mulher só, salvou toda a sua família, porque essa mulher teve fé em Deus e nos mensageiros de Deus. Você está vendo a profundidade disso? A mensagem é muito profunda e a importância do mensageiro é muito grande. Mas quando o mensageiro é recebido em paz, quando a palavra de Deus é recebida em paz e entra no coração de quem recebe, não muda só a vida dela, não muda só a vida da pessoa que recebe, mas muda todo o ambiente da casa. Você crê nisso? Quantos aqui começaram com uma pessoa só que aceitou Jesus e de repente a família inteira passou a aceitar Jesus? Ou seja, Raabe, ela começa a aceitar Jesus, mas nós vemos aqui que foi salva pai, foi salva mãe, foi salvo os filhos, foi salvo toda a família. Então quer dizer, há esperança para quem está aqui nessa noite. Há esperança para quem está aqui esperando que alguém desça as águas. Há esperança para quem está aqui, esperança de que alguém que está perdido no pecado venha a ser restaurado através de nós que aceitamos a mensagem do Senhor e temos fé no poder dele. Amém? Diga assim: só Deus faz isso, de transformar uma prostituta, a tataravó de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 5. Só Deus, irmãos, coloca uma prostituta como a tataravó de Jesus. Ela entrou na genealogia de Jesus. Mateus, capítulo de número 1, versículo 5, no tempo 3, você que está com a Bíblia aberta, você vai ler. 1, 2, 3. Mateus, capítulo 1, versículo 5. 1, 2, 3. E Jessé gerou ao rei Davi. Então presta atenção. Raabe era uma cananeia, sim ou não? Sim. E essa cananeia achou graça em Deus, sim ou não? E Deus preparou um casamento com Saulo. Sabe quem foi Saulo? Saulo, ele é da tribo de Judá. Jesus é de que tribo? Jesus, irmãos, o leão da tribo de Judá. Eu vou dizer, vocês entenderam? Quando ela casa com alguém da tribo de Judá,
ela faz parte agora da genealogia do Messias. Aleluia. Jesus é o leão da tribo de Judá. E tem como tataravó, sabe quem? Uma ex-prostituta. Então quer dizer, só Deus faz isso. Tirar alguém do pecado mais sujo e colocar como honra sendo parente de Jesus. É esse o nome. Raabe saiu, poderia ter um casamento cananeu, poderia estar vivendo no pecado, na pornografia, poderia estar com a vida de prostituta, poderia estar sacrificando os próprios filhos, mas por uma ação de fé que ela teve, Deus mudou completamente a vida dela. Aleluia. Mudou a vida dela. Só Deus faz isso, amém? Amém. Agora eu queria que você repetisse uma frase quando eu estava lendo essa palavra para pregar aos irmãos aqui. Deus me deu. Diga assim: temos que aprender no Evangelho que não importa o valor que eu dou a uma pessoa, mas sim o valor que Deus dá a cada pessoa. Eu e você, nós temos o preconceito, amém? Se você dizer que não, olha, vigia. Mas quem olhar para Raabe e falar, essa daí, na hora que o muro cair, cai ela, cai a casa dela, cai todo mundo. Só que Deus olhou o coração de Raabe. Deus olhou e viu que ali tinha acesso. Que o coração dela era um coração, era uma terra boa, para que a palavra fecundasse dentro daquele coração. E quando ela recebeu a palavra, sem saber que os mensageiros viriam, mas quando os mensageiros chegam, ela já sabe da fama de Deus, porque ela deve ter ouvido de alguém. E quando ela ouviu de alguém, ela recebeu, e ela pode ter dito assim: bem que Deus poderia mandar alguém aqui dentro da minha casa. Bem que esse Deus que abriu o mar vermelho, que passou o Jordão, que derrubou as muralhas, bem que esse Deus poderia entrar na minha casa. E não é que entrou mesmo. E quando entrou, a primeira coisa que ela falou: olha, nós já conhecemos a fama desse Deus, nós já sabemos o poder dele. Então, se ele é poderoso, salva a minha família, salva a minha casa. E quando a gente vai ler a fundo essa palavra, eu não vou entrar hoje, vai dizer que como sinal de aliança com Deus, ela vai colocar ali um pano, de cetim vermelho, que simboliza o quê? Que aquela casa estava protegida pelo sangue de Jesus. Por um ato de fé, Deus entrou na casa dela, os mensageiros entraram, e por um ato de fé, Deus fez uma aliança com ela. E por um ato de fé, tudo caiu, ou seja, tudo foi derrubado, mas a casa de Raabe, a vida dela e a família ficou em pé. E aí vale uma palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Então, ou seja, vale a pena ter fé em Jesus. O mundo pode estar corrompido, o Brasil pode estar em crise, pode estar havendo guerra, rumores de guerra, mas nós estamos guardados em Cristo Jesus. Aos meus anjos darei ordem a seu respeito, a palavra de Deus. E um ato, foi um dia. Você vê que ela não fez uma oração longa, ela não ficou ali, o Senhor é magnífico, o Senhor é longânimo, ela não ficou enfeitando pavão, não. Ela falou: Senhor, guarda a minha casa, assim como eu guardei os teus mensageiros. Aleluia. Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus. Diga assim: aprendemos que o que determina se uma pessoa foi perdoada por Deus não será três coisas, guarda aí: seu passado, diga seu passado. Seu passado não determina quem você vai ser em Deus. Aleluia. Se eu fosse aqui contar
contar meu passado para vocês, vocês iam falar, mas como que está de terno e gravata na Assembleia de Deus? Meu passado não determina quem Deus quer fazer em mim, na minha vida. Olha, irmãos, guarde isso. Toda vez que alguém quiser lembrar o seu passado, é Satanás usando a vida dessa pessoa. Mas como que está aí na igreja? Ei, até ontem estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Não, seu passado para Deus não determina aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Qual que é o passado da Raabe? Prostituição, irmãos. Eu não sei quantos homens ela dormia, só sei que Deus escolheu ela. Deus escolheu ela, por quê? Porque Deus, Ele não considera o tempo da ignorância. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Quem lembra é homem, quem lembra é Satanás. Então a primeira coisa para você que está sofrendo a acusação do passado, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. E se você está arrependido hoje, Deus pode te perdoar hoje. Deus pode perdoar hoje daquilo que você fez errado lá atrás. Deus tem poder para te perdoar hoje. Guarda essa palavra. Diga outra coisa que não determina sua fama. Diga sua fama. Talvez aquilo que você fez no passado, você vai carregar uma fama um bom tempo. Talvez até a volta de Jesus. Talvez se lá atrás você não pagava ninguém, você vai ter ainda a fama de caloteiro. Talvez se lá atrás você fez coisa errada, vai ter sempre alguém que não vai te lembrar pelo nome eclesiástico que você tem, que Deus te deu. Mas vai te lembrar lá no tempo da cachaça, no tempo da balada, no tempo da droga. Sempre vai ter um infeliz que não vai respeitar aonde Deus te colocou. Sabe o que você faz? Ignora. Faz de conta que não é com você. Porque não importa aquilo que falam de você, importa aquilo que você é para Deus. Aleluia! Sabe por quê? Eu mesmo no mundo ministerial, você conhece quem não te respeita. Sabe quem não te respeita? Aquela pessoa que tem dificuldade para chamar você de pastor. Ou dificuldade para chamar você de diácono, de cooperador, alguma coisa. Tem uma dificuldade para falar o nome que Deus te colocou, e aí você vê que aquela pessoa tem dificuldade de respeitar. Hoje mesmo, eu trabalho em academia, dou aula, e daí um falou assim, mas eu fiquei sabendo que você é pastor, mas você não vai na academia de gravata e terno, você vai? Se for é escândalo, né? Escândalo para a igreja e escândalo no meio do povo. Então daí ele falou assim, nossa, mas do jeito que você se veste aí não parece. Daí eu disse assim, eu não preciso parecer, eu tenho que ser. Eu não preciso parecer, eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou. Então outra coisa, não fique preocupado com a sua fama nem com o seu passado. Deus tem um futuro brilhante para você. Outra coisa que não determina se Deus te perdoou ou não, os pecados que você cometeu lá atrás e os pecados que você pode vir a cometer no presente. A palavra diz que aquele que fala que não peca é mentiroso. Se você não pecar, você estava agora morando com os anjos. Mas como você é humano, tem vezes que você vai pecar. Mas a tendência é que você pegue cada vez menos, amém? Então, 3 coisas que não determinam se Deus te perdoou ou não. Guarde isso, seu passado, repita comigo, seu passado, sua fama e os seus pecados. Agora pergunte para mim, o que determina se uma pessoa foi perdoada ou não por Deus? Pergunte. A oportunidade, presta atenção nisso. A oportunidade dada por Deus é o jeito que você reage quando Deus te dá a oportunidade. Sabe como foi comigo? Foi simples. Eu estava no culto e aí foi feito o apelo. E aí eu fui lá e aceitei a Jesus. Então o que determina se você foi perdoado ou não é o seu passado, não é a sua fama e nem são os seus pecados, é como você reagiu ao chamado de Deus para a sua vida. Eu reagi tanto ao chamado de Deus que desde 2003 até hoje, 2024, eu nunca me desviei da igreja.
Tive pecado no meio do caminho? Sim. Tive uma frieza espiritual no meio do caminho? Sim. Mas nunca saí do caminho. Alguém está entendendo? O que vai determinar se a pessoa vai ser perdoada por Deus é a atitude que essa pessoa tem diante do chamado de Deus para a vida dela. É por isso que não é comum, presta atenção, você aceitar Jesus e ficar tempo sem querer descer as águas. Você aceitar Jesus e ficar tempo sem querer se envolver na obra de Deus. Não é comum. Comum é você aceitar Jesus e sair do pátio, entrar no lugar santo e não ver a hora de entrar no Santo dos Santos. Quando você entra no Santo dos Santos, pode ter fome, pode ter nudez, pode ter o que for, nada vai te separar do amor de Deus. Rabi sai da prostituição lá de Jericó e entra de cara no arraial de Israel. E Deus prepara um casamento para ela. A mesma coisa Ruth. Ruth era moabita, sim ou não? Sim. Jamais Ruth ia casar com Boaz. Jamais, se ela não seguisse a sua sogra Noemi. Alguém está entendendo? Independente se você nasceu ou não, o que interessa é quando a oportunidade vem, você abraça Jesus e não larga dele de jeito nenhum. Mas como eu consigo continuar? Pela fé. Pela fé. Porque eu vou ver muita coisa que eu não vou concordar. Eu vou receber muita ordem que eu não quero obedecer. Mas Jesus é suficiente para eu continuar caminhando pela fé. Alguém está entendendo? E alguns exemplos da Bíblia. Alguns exemplos. Lá em Atos 22:16, eu não vou entrar, senão vai ficar muito tempo, mas você pode anotar. Que quando Paulo tem a visão de Jesus, quando ele cai do cavalo indo para a ilha de Damasco, Paulo vai ficar na casa de quem? Alguém lembra? De Ananias. Ele vai chegar lá cego. Paulo vai chegar cego na casa de Ananias. E Ananias vai receber Paulo, ainda que com medo, mas sabendo que foi Deus. E Paulo vai dizer: olha, eu tive um encontro com Jesus, ele me derrubou do cavalo, eu fiquei cego. Sabe o que Ananias vai falar para Paulo? Você teve toda essa experiência com Jesus? Ele vai falar: eu tive. Então lhe falta uma coisa. Paulo vai perguntar o quê? Lhe falta o batismo. Batismo das águas. Ananias vai batizar Paulo, vai curar Paulo da cegueira, e Paulo vai sair batizado, além de ser nas águas, batizado pelo Espírito Santo de Deus. Agora tem outro episódio na Bíblia, que é lá em Atos 8, 36, 38. Sabe quem era? Filipe. Alguém lembra do discípulo Filipe? Filipe, ele vai ter uma visão de um anjo, que vai ter um etíope, um eunuco, que vai estar lendo Isaías, só que o etíope não entendia o que estava sendo lido. E aí Filipe vai até o eunuco e vai ensinar para ele as escrituras, as palavras. E aí o eunuco vai estar passando junto com Filipe um lugar que tem água, né, presbítero Leonardo? E sabe o que o eunuco vai falar? O que falta para você me levar até essa água e me batizar? Ou seja, o que vai determinar se realmente eu aceitei Jesus e se Jesus me perdoou de todo o meu passado, toda a minha fama, todo o meu pecado, não é a questão de Deus, mas é a questão da oportunidade que eu dou para Deus, para Ele mudar minha vida. É simples assim. É como Ezequiel. Ezequiel não era para ser profeta. Ezequiel era para ser sacerdote. Na época de Ezequiel, quando você vai ver lá os ossos secos, Ezequiel, quem pode trazer vida a esses ossos secos? Sabe o que Deus está falando para Ezequiel? Olha, aquele futuro que você estava pensando que teria como sacerdote, eu mudei o rumo. Você vai ser profeta. Sabe por que era ruim ser profeta naquele tempo? Porque estavam matando os profetas e os sacerdotes viviam dentro do templo. Mas Deus vai querer que Ezequiel seja
profeta. E sabe o que vai acontecer? Vai dizer que Ezequiel recebe, ele vai falar, tu sabes, ele recebe. E vai falar que ele começa a andar com as águas pela canela. Aí depois as águas vão subindo o joelho. Aí passa o nível da cintura. E quando vê Ezequiel já está nadando de braçada com Deus. Sabe o que é isso? Deus deu a oportunidade. Ezequiel recebeu e caminhou com Deus pela fé. Pela fé. Sabe, eu vejo que nós crentes, a gente quer complicar tanto a vida com Deus. Né? Ai, é porque isso, porque aquilo, irmãos. Caminhe apenas pela fé. Posso ouvir um glória? Aleluia! Né? Caminhe apenas. Olha para alguém e fala assim: vai caminhando. Vai caminhando com Deus. Vai fazendo a vontade de Deus. E Deus vai te colocar no lugar que Ele já tem preparado para você. Se frustra a pessoa que fica na expectativa. Ai meu Deus, será que vão me chamar? Será o que eu vou fazer? Ao que eu vou ser? Não, só vai. Olha para alguém e fala assim para ele: só vai. Só vai. Só obedece. Só obedece. Diga assim: Raabe era uma mulher informada sobre Deus e o seu poder. Olha para alguém e fala assim: você conhece o Deus que você serve e conhece o poder do seu Deus? Livro de Josué, abra lá, Josué capítulo 2. Irmão, sabe, muitos crentes estão perdendo a oportunidade dentro da igreja, porque eles até estão na igreja, mas só que eles não têm informação sobre o Deus que eles servem. Sabe por quê? Porque muitos estão procurando o lugar errado, procurando na internet, fica procurando filme. A Bíblia já é o local para você conhecer Deus. Amém? Se você conhecer a Bíblia, você conhece Deus. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 9. Olha a importância de você conhecer Deus. Olha o que vai dizer aqui, ó. Josué capítulo 2, versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque nós temos ouvido. Se ouviu é porque alguém pregou, sim ou não? Olha a importância da mensagem. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e o que fizesse aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Josué capítulo 5, versículo 1. Josué 5:1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhe o coração. O que aconteceu com o coração dele? Derreteu. E não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então, crente, por que você está com medo do maligno? Por que você está com medo das pessoas que estão te ameaçando? Por que você está com medo de trabalho? Não! Quando eles ouvem o Deus que você serve, os demônios, eles se derretem. As pessoas que estão contra a sua vida, o coração delas se derretem. Eles ficam apavorados, porque eles sabem o poder do Deus que você serve. Aleluia!
Aleluia! 1 João 4,4 diz assim, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 1, versículo 9 fala que aquele que é 1 João capítulo 5, versículo 1 diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Então por que você está com medo? Quando eles chegam na casa de Raabe, não é a Raabe que fica com medo deles, pelo contrário, Raabe já conhece a fama deles. Ela poderia ficar com medo se eles entrassem e falassem assim: olha, nós vamos destruir a sua casa, assim como destruímos a Jericó. Mas não, quando eles entram ali, eles pedem morada para Raabe, e Raabe fala: já que estão pedindo morada na minha casa, eu quero que o Deus de vocês salve a minha casa. Deus não é para dar medo de ninguém, Deus é para colocar paz no seu coração. Sabe o que eu aprendo do crente? E eu já vi muito isso. Quando alguém está internado no hospital, enquanto os médicos estão falando que tem vida, a pessoa parece que está animada, sim ou não? Mas quando sai uma pessoa e fala assim: agora o médico falou que é só Deus, a pessoa desanima. Que crente que é esse? O médico falou assim: agora é só Deus. Eu, irmãos, aprendi, aí eu descanso. Porque enquanto estava na mão deles, podia dar errado. Mas quando até eles falaram que é só Deus, aí eu falo: vai dar certo. Alguém está entendendo? Eu falo com propriedade. A minha irmã Raíssa, ela teve eclâmpsia. As irmãs sabem o que é isso? A criança estava subindo ao invés de descer. Aí o médico, o doutor Calil, chegou e falou para minha mãe, falou assim: olha, agora é só Deus, nem eu sei o que eu faço, a minha família está orando, e eles nem crente eram. Eu estava começando na fé, irmãos. Eu falei: moça, se é só Deus, então vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai salvar. E não é que Deus salvou mesmo? O que eu vejo é a diferença de fé que Deus entrega na palavra. Quando fala que é só Deus, a pessoa começa a chorar, fala: agora não vai ter jeito não. Se o próprio homem, que talvez nem crê em Deus como nós cremos, falou que é só Deus, então toma posse, porque se é Deus e não é o médico, vai dar certo, vai dar certo. Durante 13 anos eu tinha varicocele, chegar no médico, queria ter um filho, você não vai ter. E gira, nunca entra na casinha. Só Deus. Eu falei: só Deus. Falei passado, o nome dele é Samuel, que ele falou que é só Deus. Diante de Deus, eu falei: é Samuel, porque ele falou que é só Deus. E não é que ele veio, não? Então, irmãos, a nossa vida é pela fé. Alguém está entendendo? É pela fé, irmãos. O crente, ele vence pela fé. Se falarem para você é só Deus, fica tranquilo, que vai dar certo. Vamos correr para terminar a palavra. Tinha bastante coisa, mas o tempo já passou. Diga assim: eu devo receber a palavra, permanecer com a palavra, guardar no meu coração a palavra e crer que eu sou salvo mediante o sangue de Jesus pela palavra. Diga assim: eu não devo ter uma fé morta. E agora é o último livro que eu vou abrir com vocês, Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 26. Tiago está depois de Hebreus, lá no finalzinho. Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 26. Eu não devo ter uma fé morta. Eu me incomodo quando eu vejo um crente com uma fé morta. Nós vamos vencer esse mundo pela fé. Vamos receber milagres de Deus pela fé. Deus vai mudar a nossa vida pela fé.
O passado para Deus não importa. Deus tem preparado um futuro grande para nós aqui. Creia pela fé. Tiago, capítulo 2, versículo 17 até o 26. Diz assim a palavra: assim também a fé. Olha aí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem, olha aí, e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, olha aí, e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aprenda isso. Se você diz que tem fé, Deus quer ver as suas obras, porque as suas obras é resultado da sua fé. Aquele que só diz que tem fé, mas na hora que ele precisa exercitar a fé, ele não exercita, a fé dele é morta. Sabe o que você vai aprender hoje? Vai vir doença, vai vir problema, vai vir tribulação, vai vir luta, porque nós estamos na terra. Mas você aprendeu hoje o remédio. O sangue de Jesus tem poder, e eu tenho fé. Pode vir o que vier, eu vou vencer, porque a fé é a vitória que vence o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas eu vou ter fé, e assim como as muralhas foram derrubadas, tudo aquilo que se levantar sobre a minha vida, você pode dizer isso? Tudo aquilo que se levantar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, ao mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, vai ser o Deus que eu vou derrubar as muralhas da vida. Creia nisso. Diga assim: aprendamos com Raabe, que se traduz também em obras que beneficiam e glorificam a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Diga assim: nós somos obras de Deus, para fazermos a obra dele aqui na terra. E para nós ficarmos em pé e irmos embora, Hebreus 6, capítulo 10 e 11. Hebreus 6, capítulo 10 e 11. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Talvez você entrou aqui, café meio tanto pegando, mas você vai sair daqui cheio de fé. Aleluia! Em nome de Jesus. Porque o povo fica ali e vai para lá e vai para cá, mas se esquece da prioridade. A prioridade na vida do crente é uma vida com fé. É uma vida com fé. O que faz o crente ficar firme na igreja é a fé. É a fé. Amém? É a fé. Eu tenho fé. Minha esposa está aqui. Eu tenho fé. Eu não perco o sono por nada. Durmo bonito. Porque Deus trabalha enquanto eu durmo. Deus trabalha enquanto eu durmo. Alguém crê? Você pode falar para alguém? Vai dormir tranquilo.
enquanto você dorme, Deus trabalha a seu favor. Olha, o problema de hoje que você veio aqui hoje atribulado, fica tranquilo, chega na sua casa, ora, dorme e Deus já resolveu. Capítulo 6, 10 e 11 para nós terminarmos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, eu creio, e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Aleluia. Para terminarmos, diga assim, se eu tiver fé Se eu tiver fé, e tiver paciência, se tiver paciência, eu não preciso mais ficar pedindo, porque já está lá. Já está lá. Já está preparado. Já está feito. Porque Deus é fiel e justo. Enquanto eu sirvo Ele aqui, Deus já está fazendo a minha casa, minha família. Enquanto eu estou aqui, irmãos, Deus já está trabalhando. creio. Só preciso de duas coisas: fé e paciência. Aleluia. Porque o tempo é dele. No momento certo, Ele vai fazer. Glória a Tem Deus. gente aqui que precisa de uma assinatura. Fica tranquilo, Deus vai assinar esse papel. Tem gente aqui que precisa de uma casa. Fica tranquilo, Deus já providenciou o seu lar, já tem móveis, já tem despesa da geladeira, já tem tudo. Deus já providenciou a cura da sua enfermidade. Fica tranquilo que no momento certo Ele vai curar. E você vai ver quando foi. Milagre não se explica, milagre se vive. Aleluia. Vamos ficar em pé nessa noite. Eu sei que Deus falou aqui nessa igreja nessa noite. A vitória do justo é mediante a fé e a fé em Cristo Jesus. Ele sempre venceu a batalha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra. Aleluia, Pai. E nós, ó Pai, iremos sair daqui cheios de fé. Porque muitos sem saber hospedaram anjos, ó. Foi o caso de Raabe. Ela não sabia quem estava chegando à sua casa, mas eram os mensageiros do Senhor. E hoje também, Senhor Deus, nós fomos contemplados pela Tua mensagem, pela Tua palavra, falando conosco através da Tua mensagem. E nós recebemos, ó, Pai, mais uma vez uma porção de fé. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Assim era o pedido dos discípulos. Aumenta a nossa fé, para que possamos, ó Pai, ter certeza da promessa que está à vista, Senhor. Meu passado não define o meu futuro. A minha fama não define, Senhor Deus, o meu futuro. Os meus pecados não definem aonde Deus vai me colocar. O meu presente não define quem eu serei o Deus amanhã. Que nós possamos guardar essa mensagem na tábua do nosso coração. É assim que nós oramos. Leva-nos em segurança. Guarda, Senhor Deus, a nossa vida. Livra do homem mau do acidente, Senhor Deus. Dá uma noite abençoada para os seus filhos, Senhor Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos amanhã um culto de ensino, mas é a 3, Regional 3. Na semana que vem é Regional 4. Nós estaremos lá no nome de Jesus. Quinta-feira as irmãs irão cooperar na Vila da Inese, mas os varões, eu estarei aqui, amém? Nós vamos fazer a Escola Bíblica Dominical, lição de número 6. Por quê? Porque vai ser no domingo. Porque vai ser na quinta. Porque no domingo nós iremos fazer evangelismo, amém? Tem alguém que pode ir conosco evangelizar? Aqui no bairro. Papelzinho na mão, falando de Jesus, para ganhar alma para Jesus. Domingo à noite é culto de missões. Vem culto de missões. Por isso evangelismo. Vamos chamar